antes de existirem estudos com esse cunho mais histórico, de se tentar fazer um levantamento histórico dessas mulheres como cineastas, dentro da própria crítica cinematográfica vai surgir uma linha de estudiosas muito influenciada pela psicanálise, que vai pensar a partir da perspectiva de gênero a questão da mulher no cinema. E elas vão estar muito mais preocupadas não com como essas mulheres estão fazendo cinema, mas como a mulher é representada no cinema, né? Então, principalmente críticas dirigidas ao cinema tradicional, né? O cinema norte-americano. E aí essas mulheres vão pensar que lugar a representação da mulher e quais as características que essa representação da mulher assume no cinema. E o principal alvo dessas críticas é o cinema norte-americano mesmo, e o grande cinemão norte-americano. E algumas pioneiras nesse campo é a Elizabeth Ann Kaplan, a Laura Mulvey, a Mary Ann Donne e a Jeanette Bankston. E aí, a ideia aqui, eu só vou falar mais do trabalho de 3 delas, que é a Kaplan, né? Então a Kaplan chama atenção para o fato de que a questão, a mulher nunca foi considerada nessa perspectiva de análise crítica do cinema, né? Então que sempre predominou a perspectiva masculina. E a Laura Mulvey tem uma atuação muito interessante nesse campo de crítica cinematográfica pela perspectiva de gênero, que ela tem um artigo pioneiro na década de 70, que foi um artigo que ela publicou em 1975, que se chama Visual Pleasure and Narrative Cinema, que é um texto que foi publicado aqui no Brasil, traduzido numa coletânea organizada pelo professor Ismael Xavier, e ela vai discutir justamente como a mulher sempre esteve à mercê desse olhar masculino, dessa objetificação da mulher, né? E como ela enfatiza a necessidade de se romper com esse padrão do cinema tradicional, né? Do cinema clássico, pensando no cinema hollywoodiano clássico mesmo, e como e discute a possibilidade de se trazer à tona novas narrativas cinematográficas que rompam com esse padrão que vê a mulher como objeto de apreciação e que a sua figura está a bel prazer desse voyeur e dessa questão do olhar masculino sobre a mulher. Então ela defendia muito a ideia da existência de um contra-cinema, né? de surgir novas linguagens cinematográficas que rompesse com esse padrão que coloca a mulher apenas como um objeto de apreciação. Uma outra teórica que vai pensar essa questão da representatividade da mulher é a Teresa Laurents, né, que discute muito essa questão de como a mulher está representada dentro dessas mídias, né, e, entre elas o cinema, e ela chama atenção para se romper com esse padrão de representatividade, né? Então a possibilidade de que novos ângulos e novas perspectivas de representatividade da mulher surjam nesse cenário. E só para enfatizar, a Laura Mulvey, ela não é só uma teórica, ela é muito engajada nessa questão do cinema de mulheres, é uma mulher que realiza filmes, esteve engajada em vários festivais. E uma perspectiva interessante que ela assume, ela mesma assume, né? Quando o artigo dela foi escrito, lá na década de 70, ela afirma: o meu artigo foi mais escrito por influências políticas do que acadêmica, porque no cenário acadêmico a discussão sobre cinema e gênero ainda não estava tão consolidada como hoje já se vê uma cena interessante desse debate. Então essas mulheres teóricas, elas não estão pensando necessariamente o ser cineasta, elas estão pensando como essa mulher é trazida nesse cinema, principalmente esse cinema clássico, esse cinemão, né? Ou a expressão que se usava antes, os cinemas blockbuster, né? O cinema que os Estados Unidos vendeu, né, para o mundo inteiro. Então elas têm essa sensibilidade de pensar essas representatividades e o lugar que a mulher ocupa nesse cinema. Agora, estudos de cunho mais histórico, pensando a participação das mulheres como cineastas, aqui no Brasil a gente tem alguns estudos pioneiros, né? Tem o da Elice
Munerato e Maria Helena Darcy de Oliveira, que foi uma catalogação que elas fizeram, isso lá em 1983, chamado As Musas das Matinês. Então foi um esforço dessas pesquisadoras de fazer um levantamento no Brasil das mulheres que dirigiram filmes. E é muito difícil mesmo encontrar, mesmo em acervos de cinemateca, documentos que tragam essa catalogação mesmo, né? Esse documento mais de cunho histórico que visa rastrear em que momentos da história do cinema brasileiro existiram cineastas e elas estavam produzindo. Um outro trabalho também que assume um pouco essa pretensão de trazer esse panorama histórico é da Ana Pessoa e Ana Rita Mendonça, que é um trabalho que foi supervisionado pela professora Heloísa Buarque de Holanda, que se chama Quase Catálogo 1, Realizadoras de Cinema do Brasil, que é um levantamento que elas fizeram da década de 30 até 1988 sobre as mulheres no cinema. E é um trabalho que foi finalizado no finalzinho da década de 90. Tem um livro recente, bem interessante, que fazer propaganda do livro das professoras, Feminino e Plural, né, que é Mulheres no Cinema, que é uma coletânea organizada por duas professoras, a Carla Holanda e a Marina Cavalcante Tedesco. Não é um livro que tem uma pretensão de trazer um panorama histórico, mas é um livro bem interessante porque reúne diferentes artigos discutindo a questão da mulher no cinema. Então tem discussões desde o cinema mudo, as mulheres no cinema brasileiro realizando filmes no cinema mudo, até pensar, por exemplo, a questão das cineastas negras atuais, né? Como que essas jovens cineastas estão se organizando em coletivos, estão produzindo aí numa cena independente. Então é um trabalho bem interessante. E aí eu gostaria, mais uma vez, de mencionar o trabalho da Maria Célia Urlato Sellen, que é a sua pesquisa de doutorado lá na Unicamp, que foi finalizada em 2013, então é uma pesquisa que pode ser consultada online, né? E cabe muito à leitura, porque ela se debruça muito sobre o cinema latino-americano por essa perspectiva da produção cinematográfica de mulheres. Então são cineastas contemporâneas, jovens documentaristas principalmente, que estão realizando filmes aqui na América Latina. Então é uma discussão muito interessante, porque ela parte dessa condição política e social da América Latina e econômica para pensar esse cinema de mulheres, dessas cineastas que ela optou por analisar os filmes, né? E o trabalho da Paula Alves, que foi um trabalho finalizado em 2011, então é um trabalho que tem dados desatualizados, porque, enfim, foi uma pesquisa finalizada já faz um tempo, mas eu acho que o levantamento que a Paula faz é bem interessante, assim, esse resgate histórico das mulheres diretoras no Brasil é um ponto de partida interessante para a gente pensar as mulheres na história do cinema brasileiro, né? Então, as sugestões de trabalhos são essas.